Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu vi com atenção as colocações bem lúcidas do senador José Pimentel e concordo plenamente com o que Vossa Excelência discorreu sobre essa questão dos problemas do Nordeste que estão pendentes há muito tempo. A Transnordestina, no meu estado, a Ferrovia Oeste-Leste, todas as obras inacabadas e talvez a coisa mais grave para o Nordeste e de maior importância, e não é da agora, senador Pimentel, eu venho alertando isso desde o primeiro dia que cheguei aqui, ainda em fevereiro de 2015, e alertei ao governo federal à época da presidente Dilma, do ministro da Integração, Gilberto Alckmin, que é a questão do Rio São Francisco. E não é a transposição só. O problema não é só a transposição, o problema é que o rio está morrendo. Agora mesmo, nós vamos ter, no final de outubro, pela primeira vez, a barragem de Sobradinho no volume morto. E a calha do rio completamente assoreada, sem nenhuma ação de dragagem para que o canal aberto possa conduzir as águas, agora nas trovoadas de novembro, até a barragem de Sobradinho, e que eu não vejo nenhuma ação do governo. Talvez, de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos do governo Lula, nos primeiros 4 anos da presidente Dilma e até ela sair, o maior crime contra o Nordeste, e agora com o atual presidente Michel Temer, foi não revitalizar o Rio São Francisco. O Estado de Vossa Excelência, o Estado do Ceará, que precisa das águas, não vai ter as águas se não fizer a revitalização. A Paraíba não vai ter as águas, a Agreste de Pernambuco não vai ter, Alagoas, o Rio Grande do Norte também não vai ter as águas do Rio São Francisco. Nós temos agora um relatório da semana passada, e Vossa Excelência não pode imaginar a gravidade do Rio São Francisco. Demerecia o atual governo, como já tinha levado esse conhecimento da ex-presidente Dilma, se declarar o estado de emergência na bacia do Rio para dragar o Rio São Francisco, que só de deltas artificiais, e eu vou explicar ao senhor o que é delta artificial, é quando o rio fica muito raso e as águas espalham a uma extensão de uma largura muito grande, são 21 contados ao longo do Rio São Francisco, 21 deltas artificiais. Então, a situação da gravidade muito grande, e esses estados, como a de Vossa Excelência, não vai ter nenhuma condição, nenhuma maneira de conseguir água, ou de superfície, ou de subaquática, para sustentar as populações. O estado da Paraíba mesmo é o estado que tem o menor potencial de água per capita ano. Um ser humano precisa mais ou menos de 600 metros cúbicos per capita ano para suas atividades mínimas. O estado da Paraíba potencial de 300 metros cúbicos per capita ano. Então, é uma condição muito ruim e talvez o maior crime cometido aí pelos últimos 4 anos do presidente Lula, os 4 da presidente Dilma e agora, esse ano e agora o presidente Michel Temer, se não fizer, vai cometer o maior crime para o Nordeste, que vai enterrar o Rio São Francisco e vai ser apenas uma plaquinha ali, ó, aqui jaz o Rio São Francisco na parede. O senhor pode ter absoluta certeza disso, porque eu sou conhecedor dele, de onde ele nasce até onde chega a Foz. Toda a extensão dele. Os afluentes da margem direita da Bahia morreram todos. Em Minas Gerais, vários afluentes morreram. No ano passado, secou o rio Jiquitaí, que era um rio caudaloso. Então, a situação é de uma gravidade... Olha, é questão de segurança para o Nordeste brasileiro. Não adianta ficar em discurso, tem que tomar ação. Essa medida provisória que atende a uma solicitação do Estado do Rio de Janeiro, e que eu sou o relator, de 2 bilhões 900 milhões de reais, é uma medida provisória que veio para atender uma situação de emergência para as Olimpíadas, na questão da segurança pública àquele momento. Os estados hoje estão negociando as suas dívidas. E a renegociação da dívida, senador José Pimentel, na minha opinião, só serve também aos estados do Sudeste. Serve ao São Paulo, que vai renegociar 221 bilhões de reais,
a capital de São Paulo, 57, o estado de Minas Gerais, 70 e tantos bilhões de reais, o Rio de Janeiro também 70 e tantos bilhões, o Rio Grande do Sul, agora os estados do Nordeste não serão beneficiados em nada, e os estados do Nordeste, os governadores do Nordeste, tiveram uma reunião, 2 reuniões, com o ministro Henrique Meirelles. Em todas as 2 não foram atendidos. 9 governadores, pedindo apenas 7 bilhões de reais para socorrer emergencialmente o custeio operacional da máquina, sobretudo a folha de pessoal, para não atrasar. 7 bi. Aqui está se dando 2.900 para o Rio de Janeiro. Os governadores de 9 estados querem 7 bi e não foram atendidos. Eu quero conclamar aqui os senadores do Nordeste, e são 9 estados, são 27 senadores, que não devem passar aqui a renegociação da dívida sem atender os estados do Nordeste. Isso é uma coisa insuportável, que 9 estados com 27 senadores não possam levantar a bandeira e dizer chega. Não dá para desmerecer os estados do Nordeste na situação que nós estamos vivendo agora. Senador José Pimentel. Senador Otton, nós somos 27 senadores da República. Temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações dos senadores da região Sul e Sudeste. Por isso, nós deveremos criar um ambiente para que o pleito dos 9 governadores do Nordeste e mais dos 7 estados da região Norte, que é unificado, possamos incluir nesse projeto de lei que trata da renegociação. Se nós tivermos essa posição, nós vamos ser ouvidos e não podemos mais simplesmente dizer para o Nordeste e para a região Norte não tem recursos, mas quando é para os estados ricos não tem limite. Por isso, senador, conte com esse senador a seu lado para ajudar nessa agenda que você conhece, deixa eu chamá-lo assim, que você domina e que é um daqueles que mais estuda do nosso Nordeste. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, senador Zé Pimentel. Senadora Fátima. Senador Otton, também quero me associar a Vossa Excelência e Vossa Excelência tem toda a razão quando conclama aqui a bancada do Nordeste, do Centro-Oeste, para que tenhamos uma posição firme e que nós lutemos para que a renegociação das dívidas a ser votada neste plenário, ela só tem a sua conclusão se de fato ela tiver o respeito ao pacto e ao equilíbrio federativo. É inaceitável, senador Otton, de repente um crédito extraordinário de quase 3 bilhões para o Rio de Janeiro e simplesmente de costas para o Nordeste. O Nordeste que passa pela crise que passa, o senhor conhece muito bem, isso é da Bahia ao meu estado, Rio Grande do Norte. Os problemas se avolumam, são no custeio de políticas públicas essenciais, na educação, na saúde e na segurança. Para agravar a situação, senadora Lídice, o atraso de pagamento, os funcionários sendo extremamente penalizados. Lá no Rio Grande do Norte é revoltante, por exemplo, ver, senador Otton, os pensionistas agora sem ter mais a data certa para receber o seu salário. Nós estamos falando de aposentados, de pessoas que até pela condição que vivem, tem que ter um tratamento de maior respeito ainda. Aliás, o funcionalismo como um todo, porque afinal de contas, para quem trabalha, senador Otton, o mínimo que essa pessoa tem a exigir é receber o seu salário em dia. E o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, enfim, dificuldade de arrecadação, queda na arrecadação, some-se a isso o que já tem sido mencionado, 5 anos de uma seca impiedosa mesmo, ou seja, os estados do Nordeste duramente afetados, FPE despencou. Mesmo assim, os estados do Nordeste são os que apresentam o menor nível de endividamento.
né, pelo trabalho que fizeram, do ponto de vista de cuidar das suas contas, etc. e tal. Mas, enfim, eu quero concluir dizendo que a situação do Nordeste é tão desesperadora que os governadores, tendo à frente o governador Wellington e os demais governadores do Nordeste, junto com o Centro-Oeste, já colocam claramente que ou o governo federal tem uma posição ou eles vão decretar estado de calamidade. Aliás, o que já deveriam ter feito, porque não existe uma calamidade maior, uma injustiça maior do que é, por exemplo, não pagar em dia os seus servidores. Sem contar, claro, as dificuldades lá com os fornecedores, etc. E repito, e o custeio para manter políticas essenciais. Então fica aqui realmente o nosso desabafo, que o crédito extraordinário vá para o Rio de Janeiro. Mas esse crédito extraordinário só devia ser liberado para o Rio de Janeiro ao mesmo tempo que ele liberasse o crédito extraordinário para o Nordeste. E a solução para o Nordeste não é somente autorização para novos empréstimos. Não. A solução para o Nordeste tem que ser auxílio em dinheiro, senador Otto. Assim como está sendo feito com o Rio de Janeiro e com os estados ricos, para poder, repito, os estados do Nordeste ter uma ação emergencial frente a essa situação, repito, de calamidade que a nossa região vive. Então fica aqui a nossa palavra aqui de nos associarmos junto à proposta que Vossa Excelência aqui está defendendo, que nenhuma renegociação aqui seja aprovada sem que tenhamos o devido respeito ao equilíbrio federativo e o devido respeito à região Nordeste, coisa que esse governo ilegítimo não está tendo de maneira nenhuma. Pelo contrário, só está enrolando reuniões e mais reuniões com os governadores, promessas e mais promessas, e até agora nada. Eu quero incorporar a parte do senador Pimentel, da senadora Fátima Bezerra. No entanto, com muita consciência também e com uma análise muito fria e correta, a crise que nós estamos vivendo é uma crise que já se arrasta há muitos anos. Não é uma coisa da agora, mas ela não pode ser agravada pela falta de sensibilidade do atual governo com as dificuldades que os estados nordestinos têm atravessado até agora. Eu passo a palavra à senadora Lídice da Mata. Eu só faço um pequeno ajuste, porque hoje eu estava na reunião na presidência, quando falem Norte e Nordeste, porque os governadores estão juntos nesse processo. O Norte e o Nordeste ainda tem parte até do Centro-Oeste. Os governadores do Norte, por favor, porque é muito importante esse debate, e eu estou presidindo aqui, mas que inclua Nordeste, que eu acho o seguinte: essa questão da renegociação da dívida, nós devemos, os senadores do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, os estados que não foram beneficiados, nós só devemos votar isso aqui se por acaso esses estados forem contemplados. Se não forem contemplados, eu não tenho nada contra São Paulo, pelo contrário, gosto muito do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, mas fazer um tratamento diferenciado para os estados brasileiros, Norte e Nordeste, os estados brasileiros, é uma situação que nós não devemos aceitar, sem nenhum tipo de preconceito, até porque eu devo muito ao estado de São Paulo, onde já estudei na minha formação, e é um estado produtor, um estado que tem grandes brasileiros, paulistanos, mas essa questão de não querer contemplar Nordeste, Centro-Oeste, o estado do Norte, é uma coisa que nós não vamos, de maneira nenhuma, tolerar. Eu quero, inclusive, o compromisso de Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que nós vamos fazer essa corrente aqui para chegar a um denominador comum que possa atender o Nordeste. Senadora Lídice. Senador Otto Alencar, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela fala de Vossa Excelência, anunciando essa que é uma posição, sem dúvida nenhuma, unitária nossa na Bahia. Eu tive que participar do lançamento da campanha Outubro Rosa, junto com o movimento de mulheres, as outras parlamentares mulheres, mas corri para aqui, desde que vi que Vossa Excelência estava se pronunciando, pela importância desse tema para nós. Nós não podemos permitir
que esta votação se realize no plenário do Senado, que é a Casa da Federação, com o conhecimento de que nossos estados não serão beneficiados e outros estados grandes. São Paulo, eu concordo com Vossa Excelência, é um estado muito importante, mas muitos nordestinos fazem a riqueza desses estados, tanto do Rio quanto de São Paulo, de outros estados do Sul e do Sudeste, que se endividaram e agora, nesta renegociação, serão privilegiados com recursos que os estados do Norte, do Nordeste e parcela significativa do Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, não estão sendo beneficiados. É constrangedor para um senador destas regiões votar uma proposta que não nos inclua. Então, é preciso ter sensibilidade. Nós temos a situação específica do Nordeste, que é o convívio duro com a seca, que está castigando há muitos anos o Nordeste nesse período e que nós não recebemos nunca, senador Otto Alencar. A compensação das perdas da nossa produção, do nosso rebanho, que se perde, e Vossa Excelência, que é de uma região que sofre muito com essa situação, sabe quantos amigos, companheiros, prefeituras que empobreceram nesse período lá da nossa Chapada, nesse período da seca. E não temos nenhuma compensação. Não é possível, portanto, aceitar uma negociação dessa que nos prejudica. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Alicida Mata, incorpora meu pronunciamento à parte de Vossa Excelência e concedo a parte ao nobre senador Roberto Muniz. Senador Otto, quero lhe parabenizar por esse tema que o senhor está trazendo, mas quero também lhe parabenizar pela grande vitória que Vossa Excelência teve no estado da Bahia. Obrigado. Eu quero registrar aqui, presidente, que o senador Otto, como presidente do PSD, teve no domingo a maior vitória de todos os partidos. São 83 municípios de 417 que são governados por prefeitos ligados ao PSD. Quero dizer também que o Partido Progressista... Foi o segundo. Fomos o segundo, fizemos 56 prefeitos e temos também a oportunidade de comemorar essa data, esse instante, senadora Lides, porque foi um excelente desempenho que o nosso partido teve e que também faço esse registro, né, e parabenizo ao presidente estadual, o nosso vice-governador João Leão. Mas quero aqui aproveitar, Otto, dizer que você traz dois temas importantes, senador Otto. Primeiro, a questão da agonia do Rio São Francisco. Vossa Excelência foi muito feliz ao trazer esse tema, porque nós já estamos passando anos e mais anos que não se tem uma resposta a esse sofrimento do povo ribeirinho, daqueles municípios que são banhados pelo Rio São Francisco, e a gente vê a chegada das chuvas e a agonia de que essas chuvas sejam levadas a se espraiar pelo rio e ser devorada pelo leito, né, pela margem desse rio, não chegando até as barragens para fazer a acumulação da água. Então, acho que a sua voz nos agiganta todos os baianos e nordestinos para lutar por esse patrimônio tão importante para o povo brasileiro, que é o Rio São Francisco. E também traz à tona e busca, nesse momento, que nós nos reunamos em torno, né, de um combate do bom combate, não de ser contrário a melhorias que sejam levadas aos nossos amigos do Sudeste, aos estados do Sudeste e do Sul, com a renegociação da dívida, mas que também, ao ser feita essa renegociação, que haja o olhar que traga também a inclusão dos estados nordestinos e também, como disse o presidente
Jorge Viana, que sejam também incorporados os estados do norte do nosso país. Então, acho que esse vai ser um bom combate nesta casa e espero que a bancada nordestina, a bancada do norte do país, se una aos nossos governadores para que nós possamos levar um pouco de esperança ao povo dos nossos estados. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por esses temas trazidos. Pois não, senador Roberto Muniz, senador Garibaldi Alves. Senador, eu quero me mostrar solidário a Vossa Excelência diante da situação que os estados do Nordeste, situação essa da maior gravidade do ponto de vista econômico-financeiro. Uma situação que levou os governadores, como disse Vossa Excelência, já por 2 vezes ao gabinete do Ministério da Fazenda para tratar com o ministro de uma solução, de uma saída, de uma abertura. E até agora isso não foi devidamente solucionado, o que realmente nos leva a ter uma posição solidária, não apenas a Vossa Excelência, que trata desse assunto de uma forma magistral, o senador Otto Alencar, mas também dos governadores que estão sentindo na pele o que significa essa crise. Com relação às obras do São Francisco, eu creio que eu devo dar um depoimento que Vossa Excelência já há muito tempo adverte os governos a respeito da situação do Rio São Francisco. Tivemos aqui até um debate em que Vossa Excelência dizia que antes da transposição que vem a revitalização, e nós dizíamos que vem a transposição antes da revitalização. Pois é, senador Garibaldi, as duas coisas podiam ocorrer simultaneamente, mas, infelizmente, se fez muito mais pela transposição, se aplicou 8 bilhões e meio, não concluiu ainda, e a revitalização está praticamente parada, até porque não foi feito nada de recomposição das matas ciliares, das nascentes, dos afluentes e, sobretudo, da dragagem da calha do rio, que está completamente obstruída pelo corrimento anual de mais ou menos 28 milhões de toneladas de sedimento. Então, é uma situação gravíssima e que está chegando a um ponto que é bem provável que nós vamos agora ter, segundo os institutos de pesquisas espaciais, o INPE e outros que observam as chuvas, é provável que agora, em novembro, dezembro e janeiro, o Nordeste brasileiro vai ter, depois de 10 anos, regularidade de chuvas, ou chuvas sequenciais. Vai chover bem em novembro, chover bem em dezembro e janeiro. E vai chover na bacia do Rio São Francisco como um todo. Mas essa chuva que leva a água para a calha do rio, ela obstruída, ela espalha. Ela não tem condição de chegar toda na barragem de Sobradinho. Se eu ver, a barragem de Sobradinho agora está chegando no volume morto. A situação é de uma gravidade muito grande. E nos últimos anos, na bacia do Rio São Francisco, se produziu muito menos água do que se consumiu, porque hoje se consome água para o consumo humano, animal, irrigação, geração de energia e outras atividades, consumo industrial. Então, dobra o consumo e diminui a produção, a equação não vai fechar, vai faltar água com certeza absoluta, se não houver uma ação de emergência imediatamente, fazer logo, inclusive decretando-se isso para agir rapidamente na bacia do Rio São Francisco. Mas eu sou o relator aqui do senador Hélio. Pois não, senador Otto Alencar. Eu participei de uma reunião com o presidente Renan Calheiros, onde estava presente o governador do Mato Grosso e o governador do Distrito Federal. Estava sendo representado o governador de Mato Grosso do Sul e também o governador de Goiás.
e aonde foi deixado claro que no Centro-Oeste as coisas não são diferentes. Então, Centro-Oeste, Norte e Nordeste estão juntos nessa batalha. Precisamos realmente superar essa dificuldade gritante. Não podemos deixar com que os servidores públicos da saúde, da educação, da segurança paguem esse pato. Então, é necessário que a gente consiga chegar a um denominador comum para evitar esse grave problema. Por isso que eu quero parabenizar Vossa Excelência e também concordar com as vossas ponderações e ficar muito triste como um analista de infraestrutura, como um engenheiro, saber que é de fato verdadeira as posições que o senhor coloca sobre o São Francisco e que esse país precisa reagir, precisa dar a volta por cima. Nós precisamos tornar o São Francisco navegável de toda forma, fazer a dragagem necessária, fazer a revitalização, porque isso é um patrimônio nacional e todos nós temos essa responsabilidade. Muito obrigado, Excelência. Senhor presidente, quanto à matéria... Senador Otto Alencar, permite uma parte. Pois não? Eumano Ferreira. Senador Eumano Ferreira. Queria concordar com a relatoria de Vossa Excelência, que com parecer favorável esse crédito extraordinário para o Estado do Rio de Janeiro. Mas Vossa Excelência motivou uma discussão com três temas que eu reputo de importância: dívida dos estados, não só do Nordeste, como do Norte e Centro-Oeste, ou seja, de 20 estados. Vossa Excelência levantou a questão, foi levantada aqui da transposição do São Francisco, bem como a paralisação também da Transnordestina e a morte antecipada do Rio São Francisco Velho Chico, que eu incluiria também o rio genuinamente nordestino, que é o rio Parnaíba. Exato. Aliás, as bacias hidrográficas do Nordeste, eu incluo aí um rio permanente como o Parnaíba, e o São Francisco já morreu. Isso à vista de todos nós. Então, e com relação a esses três temas, eu reputo da mais alta importância essa questão das dívidas dos estados. Os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão aqui na capital da República. Já estiveram hoje com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, na busca de um entendimento com a presidência da República. Então, proporia, talvez seja oportuno, uma sugestão de realizarmos aqui, no mais curto espaço de tempo, uma sessão geral para discutirmos com a mais urgência possível, urgente e urgentíssimo, essa questão da dívida dos estados. Eu vejo, sempre repito isso, a federação do Brasil, ela já está morrendo. Ou seja, os estados membros da federação, pelo que a gente ouve dos governadores, é lamentável e urge uma decisão desta casa, já se considerando que ela é a casa da federação. Então, eu proporia ao presidente que está presidindo essa sessão, senador, o nosso querido senador Jorge Viana, a proposição de fazermos uma sessão geral aqui, inclusive convidando os governadores das três regiões para, em caráter de urgência, discutirmos uma saída para esse gravíssimo problema, segundo o que eu vi hoje na sessão, em uma reunião dos governadores, com os senadores presentes e os governadores dessas três regiões. Isso é uma proposição que eu faria, que fizesse uma sessão geral aqui no Senado, convidando todos os governadores, e ficaria a consideração da mesa convidar os ministérios envolvidos nessa questão. Então, essa é a proposição que eu deixaria aqui à mesa do Senado, da realização de uma sessão geral especial para tratar da questão das dívidas dos estados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, essa matéria desse crédito suplementar para o Estado do Rio de Janeiro, ela preenche os pré-requisitos de adequação financeira, orçamentária, portanto, não há nenhuma objeção ao crédito. Eu vou concluir, depois passo para a Excelência. Só para não interromper meu raciocínio aqui. Foram apresentadas algumas emendas. Essas emendas, elas
foram apreciadas, não foram incluídas no projeto, inclusive emenda apresentada 0005, a 008, tratam de matéria estranha a essa lei orçamentária. Desse modo, constata que a proposição fere o princípio orçamentário da exclusividade, segundo a qual a lei orçamentária e as leis que a modificam devem se restringir à previsão de receita e fixação da despesa conforme disposto no artigo 165 do parágrafo 8º da Constituição Federal. E as emendas 001 e 04, por sua vez, solicitam o remanejamento de dotações constantes de crédito para novas programações, de acordo com o artigo 111 da Resolução 1/2006-CN, porém as medidas provisórias de crédito extraordinário somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória e suprimir a dotação total parcialmente. Consideramos, portanto, que as emendas apresentadas contrariam normas constitucionais e legais, devendo ter sua inadmissibilidade declarada pelo presidente dessa comissão nos termos do artigo 5º, 11º da Resolução 01 de 2006-CN. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da medida provisória 736 de 2016, nos termos propostos pelo Poder Executivo, pela declaração de inadmissibilidade da emenda 001 e 008. Então, esse é o parecer do senhor presidente. Mas, antes disso, eu passo a palavra ao senador Humberto Costa. Eu serei breve, senador Otto Alencar. Eu havia, inclusive, me inscrito para fazer uso da palavra, mas ouvindo os nossos companheiros, as nossas companheiras e ouvindo Vossa Excelência, eu me sinto bastante contemplado, de modo que eu quero apenas registrar a minha posição no sentido daquilo que Vossa Excelência disse. Não temos nada contra o Estado do Rio de Janeiro, achamos que essa ajuda foi e é necessária. Agora, é preciso que esse governo que aí está olhe pelo Nordeste. Se Vossa Excelência observar, por exemplo, nesse recente plano de investimentos, que envolve inúmeras obras importantes, onde se vai buscar uma parceria público-privada, o Nordeste é totalmente desconsiderado. O estado de Pernambuco, por exemplo, quando Dilma lançou o chamado Programa Integrado de Logística, que era o PIL, nós tínhamos diversas obras previstas. A duplicação da BR-232, de São Caetano até Arco Verde, nós tínhamos duplicação da BR-101 com a construção do Arco Metropolitano, a privatização e terceirização de terminais portuários em Suape, e agora uma única obra que fosse uma única, o governo não olhou. E agora, quando todos os governadores do Norte e do Nordeste não querem impedir a negociação das dívidas de ninguém, mas querem ser olhados, serem vistos, terem um apoio concreto. E foi isso que aconteceu hoje, vários governadores reunidos com o presidente Renan, e nós vamos votar nessa matéria favoravelmente a essa medida provisória, porém dizendo que não estamos nem um pouco satisfeitos com o tipo de tratamento que está sendo dispensado ao Norte, ao Nordeste, a cada um dos nossos estados. Muito obrigado, excelência. Pois é, senador Humberto Costa. Essa ajuda aqui, vamos registrar numa linguagem para que todos entendam, é ajuda a fundo perdido. Está se doando ao Rio de Janeiro 2 bilhões e 900 milhões de reais. Pois bem, os estados do Nordeste, os 9 estados, os novos governadores, estão pedindo ao governo federal 7 bi, 9 estados, aqui é para um estado, 3 bi quase para um estado, 7 bi para solução e complementação das suas despesas, que são despesas que aumentaram e a arrecadação caiu, para poder pagar em dia os salários, o 13º, o custeio operacional da máquina pública, e que não estão conseguindo. Mas não é só o estado do Nordeste que está conseguindo, não. Os estados do Sul também estão com dificuldade. O estado do Rio Grande do Sul tem dificuldades, tem parcelamento de salário, o Rio de Janeiro tem parcelamento de salário. Agora, o que é bom registrar é que todos os estados do Nordeste, o estado de Vossa Excelência, o meu estado, todos
todos cumpriram e fizeram o ajuste fiscal. Estão todos dentro, rigorosamente dentro do ajuste fiscal. O meu Estado não ultrapassou o limite prudencial de pessoal, não. Está em torno de 44%, tem Estado com 60 e tantos por cento de comprometimento com o pessoal. Ou seja, não fizeram o dever, não fizeram o ajuste fiscal lá atrás. E são que vão ser contemplados, ou seja, vai se contemplar exatamente quem não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal e os que cumpriram vão ficar a ver navios. Esse aqui é o grande problema dessa renegociação da dívida. O meu Estado cumpriu rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal, todos os governadores, desde que tem lei de responsabilidade fiscal. Desde 91 até agora, o Jacques Wagner cumpriu, o Rui Costa, todos cumpriram. O ex-governador Antônio Carlos cumpriu, o Paulo, todos cumpriram. Agora, quem não cumpriu e quem gastou mais do que arrecadou, ou seja, fez uma gestão perdulária, vai receber as benesses de uma renegociação de bilhões de reais. Essa aqui é a indignação que eu fico. A parte da senadora Ana Maria. Eu quero entrar também na fila da reclamação da repartição do cobertor curto aqui, porque quando o cobertor é curto, você tapa a cabeça, descobre o pé. Ou tapa o pé, descobre a cabeça. É mais ou menos um pouco isso para os nossos telespectadores que a esta hora acompanham esta relatoria da medida provisória 736, senador Otto Alencar, e com o brilho de sempre, Vossa Excelência aborda o que foi feito. Eu queria primeiro dar minha solidariedade ao grande amigo, colega senador, meu líder, Francisco Dornelles, que está padecendo, herdou, ele, vice-governador, está assumindo com a licença médica do governador Pezão, então ele está tendo fazendo todo esse trabalho que não é fácil para um gestor público. Ninguém gostaria de atrasar o pagamento do servidor. Ninguém. Eu, de sã consciência, ninguém. O meu Estado está fazendo isso, senador. E nós temos na relação com a União, e agora, lamentavelmente, retoma o movimento separatista no meu Estado, quase como uma insurgência a essa dependência da União. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado exportador, e os Estados exportadores, lá na década de 70, para que o país exportasse mais, produzisse mais, os estados que exportavam tinham que isentar de ICMS, que é o principal fonte de receita, as exportações. Aí foi criada a tal Lei Candir, que fazia uma compensação para os estados. O estado do Rio Grande do Sul ficou sem receber, atrasados, recursos importantes, e que não foram também, a União também não cumpriu a sua parte na relação com os estados. Então, como senadora do Rio Grande, que está vivendo também, como o Rio de Janeiro, um problema semelhante de não pagar os servidores. As tentativas, já foi feita uma reforma na Previdência do Estado e a tentativa de acertar as contas está sendo feita, só que no limite do possível. Claro que o Estado, ao longo da história, superou muito seu compromisso com a folha de pessoal e isso, evidentemente, compromete as finanças do meu Estado. Independente disso, penso que uma ajuda a não pode ser exclusiva, tem que ser compartilhada com as demais regiões e com os estados. E também queria cumprimentá-lo, porque como um dos maiores especialistas do Rio São Francisco, senador Otto Alencar, quando vi a novela que já acabou, Velho Chico, eu lembrei muito do senhor. E a morte dos atores, dos personagens principais, foi muito simbólica, a gente sentiu muito, um ator de grande qualidade, grande talento, mas aquilo tem um simbolismo, senador. Eu vejo com um simbolismo que aconteceu em relação a esse episódio triste para a dramaturgia brasileira, para um artista tão festejado como Montagnard, mas também um símbolo do que representa a necessidade. Parece que o Rio São Francisco estava clamando, olhem para mim, e é o que Vossa Excelência tem feito sempre em defesa desse rio que é o Rio da Integração Nacional. Parabéns, senador, e sou favorável a essa medida provisória. Agradeço a Vossa Excelência, incorporo a parte do meu pronunciamento senador e devo dizer à senhora que eu não quero me separar da senhora aqui do Senado, não. Não quero que o Rio Grande do Sul se separe da Bahia. O Rio Grande do Sul separar da Bahia é separar Getúlio da história do Brasil, Brizola, Roberto Simão, grandes nomes que fizeram o desenvolvimento econômico do nosso país. Essa ideia separatista, com fé em Deus, não vai prosperar, até porque esse é um país que tem
um símbolo muito grande da mesma língua, de todos bem integrados, nordestinos, né? No meu estado, por exemplo, eu tenho lá uma colônia gaúcha no oeste da Bahia que planta soja, o algodão, que trouxe fábricas, muitos que vieram também com as fábricas de calçados lá do Polo Calçadista do Rio Grande, de Dois Irmãos. Na minha cidade eu tenho a fábrica Pegada, que veio lá de Dois Irmãos e hoje emprega 1.500 pessoas. Fui buscar esse pessoal lá, portanto nós precisamos de mais integração e o que Vossa Excelência falou, um sistema político que possa dar mais autonomia financeira, administrativa aos estados, fazer o pacto federativo. Tudo está concentrado no governo federal, em Brasília, que é uma máquina administrativa pesada, que consome muito mais do que ajuda e oferece serviços públicos de boa qualidade ao povo brasileiro, ao povo da Bahia também. Portanto, o meu pensamento é de que se concentrou demais ao longo dos anos o poder político, administrativo e financeiro no governo federal, e isso isolou muito os estados e os municípios a chegarem nessa situação pré-falimentar que nós estamos vivendo agora. São todos os estados mais ricos, os mais pobres. O que se quer, na verdade, é que todos sejam contemplados, para que não exista nenhuma dificuldade entre os estados brasileiros. Mas eu apenas alertei aqui do valor que está sendo levado para o Rio, em fundo perdido, que é 2,9 bilhões, e os estados do Nordeste pedem apenas 7 bilhões de reais para complementar o seu caixa e concluir o ano pagando as contas rigorosamente em dia de pessoal, de 13º, de custeio operacional da máquina pública. Eu me referi apenas a isso. Portanto, só para salientar só as... Pois não, senadora Ana Amélia. Eu sou totalmente contra a ideia separatista, senador Otto, pelo amor de Deus. Eu fiz apenas a lembrança do que eu ouvi, me assustei um pouco lá no Rio Grande na campanha eleitoral, mas eu sou pela integração, eu quero que estejamos muito próximos da Bahia, de Santa Catarina, do Pará, estejamos sempre juntos, somos um país que falamos a mesma língua, né? Então, só para deixar muito claro isso pela natureza e pela sensibilidade do tema. Então, muito obrigado ao senhor. Senhor presidente, meu parecer é pela aprovação da matéria e eu encerro aqui a minha fala. Ô, senador Otto, então, queria só reforçar, já que Vossa Excelência trouxe oportunamente o tema e defendendo exatamente a proposta de que nenhum projeto de renegociação de dívidas seja aqui aprovado na Casa da Federação dos Estados, sem que todos os estados estejam contemplados. Inclusive o nosso Nordeste, que não pode ser tratado com desprezo e desrespeito como vem sendo tratado. Eu estou só querendo sugerir que Vossa Excelência possa coordenar, esse trabalho em nome da bancada do Nordeste e acolhendo uma proposta muito oportuna do senador Elmano para que organizemos uma sessão geral aqui no plenário, senador Elton. Pois não, senadora Fábio. Era para reforçar isso aí. Exato, eu concordo com Vossa Excelência, acho bem procedente e acredito que a nossa união no Nordeste, dos senadores e do Centro-Oeste e do Norte, poderemos, sem nenhuma dúvida, não fazer pressão, mas abrir os olhos do governo federal para um tratamento igualitário, harmonioso, para que a convivência política seja melhor, que o Brasil possa sair da situação tão grave que atravessa agora. Agradeço a Vossa Excelência.